Bom dia, hoje é 18/4. Vamos fazer mais um estudo do milho aqui, continuando o que nós fizemos semana passada, né? Então, recapitulando, desde o início daquela queda, de algumas semanas atrás, o mercado fez um pequeno respiro, né? A gente ainda estava na dúvida se era uma correção, se já começaria a reverter, mas ele fez um pequeno pullback, ele ameaçou romper esse pivô, e enroscou aqui nos 86, né? Então, a gente percebeu que essa região aqui dos 86 foi uma grande região de resistência e de suporte, na verdade, e impediu a continuação da queda do preço. Nos dias seguintes, né, estamos aqui no gráfico diário, nos dias seguintes ele começou a levemente fazer uma pequena subida, né? Esperamos aqui, onde nós estávamos esperando aqui, que ele chegasse até os 89 e pouquinho, que era um primeiro ponto de resistência, e depois ele poderia alcançar em torno de 91, 92, né? São dois pontos aqui pequenos de resistência, né? Na quarta-feira, nós pegamos uma compra, duas compras, na verdade, né? Onde a gente aproveitou aqui um momento de relativa estagnação do preço. Então, a gente aproveitou uma queda em gap que não se firmou. Isso aqui no dia seguinte, que foi na quinta-feira, foi um momento onde teve pouco fogo, e ele apresentou aqui uma leve subida, né? Principalmente influenciado pelo mercado externo, né? Agora, nesse momento, ele abriu o dia, né? Já são 9h10, ele acabou de abrir com gap de alta, né? Tentou chegar à máxima aqui de quase 89, 80, e agora está trabalhando aqui na região do 89,40. Né? Então, a gente tem aqui uma região onde ele ainda não apresentou um grande volume, então a gente não tem uma confirmação se esse movimento é contínuo, de alta, ou se é apenas um suspiro aqui para começar uma reversão, né? Ele tem alguns pontos aqui de resistência, mas ainda a gente está aguardando ou uma formação de pullback para voltar a subir, ou realmente uma queda aqui que ele pode voltar aqui, buscar aqui lá no ajuste do último dia da semana passada, que foi em 88,51. Né? Aqui a gente tem alguns pontos fortes, né? Como, por exemplo, médias móveis, ó, colocando o gráfico de 20 minutos. Essa região abaixo do 88 é uma região que tem a média móvel de 50, a média móvel de 200, uma VWAP mensal. Então, é um ponto aqui que pode servir um pouquinho de suporte para a gente aqui, se a gente quiser entrar numa compra, para a gente ter alguma proteção, né? Então, na semana passada, os pontos mais trabalhados foi aqui o do 88 e 87, né? Essa foi a região mais trabalhada. Então, a gente pode aguardar que, se o preço vier aqui nessa região, ele vai enroscar de novo, né? Olhando aqui o mercado externo, né? O que a gente tem para correlacionar com a situação atual, né? Bom, a gente tem aqui o milho chegando nessa madrugada a uma máxima histórica na região dos $8 o bushel, que é uma região que eu achei que ele ia demorar um pouquinho mais para chegar. Então, ele chegou hoje pela manhã aqui para a gente, né? Considerando lá o mercado de Chicago. Recuou um pouquinho, né? E agora estão trabalhando numa estabilidade em torno de 7,95, né? Nessa região aqui. O trigo também acompanhou uma forte alta pela manhã e agora está trabalhando um pequeno recuo, né? Divergindo um pouquinho da configuração do milho. Né? Está acompanhando também uma alta que abriu com gap do petróleo. Né? O petróleo abriu com um pequeno gap de alta, mas ele fechou esse gap e está mantendo aqui o petróleo, o Brent está mantendo uma estabilidade aqui em torno de
110, 112, né? Vamos ver se ele vai fazer algum movimento maior hoje. O número de contratos abertos, que isso me chamou a atenção aqui de novo, né? Novamente, o contrato K, e olha agora aqui também o contrato N, uma redução muito grande de contratos abertos. Isso não me dá muita segurança para fazer uma posição longa comprada, né? Porque já que ele aumentou o preço, com esse número de contratos abertos de mais de 1.000, não indica muita firmeza, né? Claro, isso não é um indicativo definitivo, já teve vários casos onde teve uma redução e uma tendência forte, mas, em geral, né, está indicando que é uma redução de operadores entrando no contrato, né? Então a gente fica um pouquinho atento que isso aqui não me dá muita confiança para fazer uma posição comprada mais longa. Em geral, em termos de volume, os contratos, né, tiveram um volume médio, né? Ficar em torno de 300, o 150, o N sempre um pouco abaixo, então não foi na véspera do feriado um movimento muito grande, então não dá também um indicativo de que realmente o mercado quer colocar para cima, porque a gente também tem pressões internas, no nosso caso, de vendedoras, né? A questão da safrinha, a gente já discutiu, a gente está percebendo também no mercado à vista que o mercado à vista continua em queda. Olha só, no último dia útil, já baixou de novo, agora a gente está cotando aqui em 87,30, então a gente já teve uma queda mensal de mais de 6%, então tem muitos dados divergentes para a gente confirmar uma tendência, né? Então a gente tem uma pressão externa de alta, mas uma pressão interna de baixa, né? Então a gente não sabe qual que vai prevalecer, então nesse momento a gente vai procurar fazer operações mais curtas, porque realmente ele pode, de repente, é, colocar uma posição em gap para algum dos lados com muitas forças, né? De notícias aqui, a gente tem que, como justificativa desse aumento do milho aqui chegando a $8, é a continuidade da guerra, é a questão climática nos Estados Unidos, né? Tanto para o trigo quanto para o milho, que pode ter falta de chuva, além daquela questão anterior que a gente viu do aumento do consumo do combustível do milho. O que mais que a gente tem aqui? O dólar, né? Vamos ver o dólar aqui se está numa condição mais positiva hoje, né? Deixa eu aumentar aqui. O dólar hoje, olha só, ele está abrindo estável, né? Como é que está aqui? Olha só, o dólar depois daquela queda, né? Ele está num canalzinho de alta bem pequeno, né? Então, ou seja, ele está nos últimos dias ele está em alta, ou seja, indicando que a gente pode ter encontrado um fundo aqui no 4,60, né? Nessa região aqui. Então, ele está começando a fazer topos e fundos ascendentes, nada muito convicto ainda, né? Pode ser um indicativo de que o preço já chegou no seu limite aqui de queda. O dólar index, por outro lado, ele vem apresentando uma tendência mais forte de subida, né? Então aqui está no gráfico diário aqui, então ele está mostrando aqui constante subida do dólar index. Nós não estamos acompanhando essa cotação do dólar, mas isso pode também reforçar agora uma subida do dólar, né? Apesar de ele estar com muita dificuldade de ter uma tendência de alta, né, também a gente pode dizer que já não está mais em tendência de baixa, né? Pode ser uma reversão, que é o maior indicativo nosso, mas nesse momento ele não está exercendo nenhuma pressão, né? Então ele tá bem estável hoje, então a gente não considera um fator relevante aqui do dólar, né? Uma outra indicação
que a gente também fica atento de forma secundária é a questão do high-low, né, no gráfico diário, né? Então, a gente percebe aqui que aqui é um indicador de tendência, que a gente usa aqui o high-low de 6 períodos. Hoje, então, desde a semana passada, o high-low virou, né? Então, seria o caso de entrar comprado para quem só segue o único parâmetro de tendência. É um parâmetro que muita gente usa. Eu costumo usar como um fator secundário, né? Então, ou seja, a partir do momento que o high-low diário aqui está me dando indicativo de compra, eu vou procurar compras, né? Mas eu não consigo manter um padrão de sempre estar acompanhando o high-low em qualquer momento, né? Porque eu já acabei fazendo isso, não me dei muito bem. Quando a gente pega um mercado em consolidação, né, ele acaba dificultando muito o seu dia a dia, se você quer manter posições. Mas quando o mercado entra em tendência, realmente é um indicador que é muito útil, né? Então, isso também é um motivador aqui para a gente pensar em compras aqui, apesar do volume não tá muito alto, a gente pode também ter mais um viés de compra, né? Bom, então é isso, né? A gente hoje tem um viés comprador, mas não muito confiante, né? Porque os preços estão num ponto de resistência, a expectativa minha é que ele faça um pequeno recuo agora e busque lá o 91, acima de 91,50, 92, né? Eu estou aguardando aqui, né, o melhor para mim seria se ele fizesse uma pequena correção aqui, voltando um ajuste do dia anterior para entrar comprado, né, e tentar aproveitar aqui um ou dois pontinhos. Ainda não estou confiante para fazer uma posição longa, né, fazer um swing aqui de alguns dias, até porque essa semana é curta, e a gente tem muitos pontos divergentes, né? A gente tem forças compradoras e forças vendedoras, né, em termos fundamentais, que impedem a gente ter uma definição do que vai acontecer. Provavelmente o que vai definir é a demanda interna, né, para fazer um grande movimento no preço, né? Então, eu desconfio que pode ocorrer assim, talvez não nessa semana, mas na outra, um movimento bem forte, né? Aqui no gráfico U também a gente está tendo essa mesma posição, ele já um pouquinho mais caro, né? Já passou dos 90 e o K ainda está no 89, né? Então, vamos aguardar aqui para ver se a gente consegue fazer uma entrada aqui de compra. Mas antes a gente vai trabalhar com um pouquinho de cautela aqui, esperando algum recuo aqui para entrar mais seguro, né? Conseguir colocar um stop um pouco mais protegido, né? Principalmente usar aqui o valor à vista, uma média móvel de 200, um ponto que foi muito trabalhado aqui nos dias anteriores de 88 e 87, que é um ponto aqui que a gente pode usar alguma proteção para colocar o stop, né? Para não ficar muito vulnerável a qualquer oscilação. Então vamos aguardar hoje essas definições e ver o que acontece, né? Por hoje é só. Até mais.